Então tá, nas aulas anteriores, que já teve uma interrupção grande, eu não sei quem está seguindo o curso, Dória que tem a data, e qual foi a última data que a gente se encontrou, Dória? Eu estou aqui com o dia... No final de julho, eu acho. Eu estou com o dia 1º de junho. É mesmo, cara? 1º de junho a gente fez S3? Então a gente teve um recesso imenso aí de final de semana. Tá certo, a gente não pulou nada. Quem está seguindo o curso, a aula hoje é a aula 20, tivemos a última aula foi 19, hoje realmente a aula 20, apesar Não, desculpa, José, foi um pouco errado. Foi dia 15 de junho, a última aula, e essa aí é a aula 21. Ah, essa é 21? Então só para quem está seguindo o curso gravado, então só para ficar preocupado se perdeu nada. A última aula foi dada de... Não, o outro erro, eu estou aqui errando. A última aula foi no dia julho 4, 4 de julho. E dia 22. E hoje é 22. Então tá. Desculpa. Então eu acho que é isso mesmo. Eu acho que em julho a gente chegou a ter uma aula, eu estava com isso na cabeça. Então nós fizemos a aula 21 no dia 4 de julho, para quem está seguindo. Então a gente teve esse recesso aqui de praticamente 2 meses e meio, né? Todo julho, agosto, né? E agora meados final de setembro. Então hoje é a aula 22. Não, hoje é a aula 23, né? 23, aula 23, perdão. Então nós estamos na aula 23, a aula 22 foi no dia 4 de julho. Então, de fato, nós estamos trabalhando em S3. O que nós fizemos na aula 22 foi começar a fazer os produtos sensoriais das representações mais baixas de S3 e para a gente hoje generalizar. Então, na aula passada, a gente trabalhou a representação 3 de SO3, significa o triplete de SO3. Então, eu tenho um vetor com 3 componentes complexas, né, que se transformam entre si sob uma rotação de SO3. Vou colocar aqui, só revisando aqui rapidamente o que a gente fez. Essa matriz L é a matriz gerada pelas 8 matrizes de Guéol. Então, aqui nós temos temos aqui os parâmetros do grupo SO3, aqui os geradores, as matrizes lambda A sobre 2. Então, as matrizes de Guéol, né, nós sabemos, elas satisfazem aquela relação de comutação, né, lambda A sobre 2, é a relação característica da álgebra de Lie de SO3 e as constantes de estrutura, F lambda C sobre 2. Então, todas essas matrizes de Guéol, nós já demos a forma explícita delas, elas são matrizes hermitianas de traço nulo, então nós temos esse grupo. Elas são em forma 3 por 3 aqui nessa representação. Então esse vetor se transforma desse modo. Depois nós falamos da representação 3 estágio. Então, se a gente vai para a representação, a gente vai dizer que a representação complexo conjugada dela, eu vou ter que fazer uma revisãozinha para eu mesmo me localizar. Então, a gente chama de complexo conjugada, essa representação aqui nós vamos chamar de 3 estágios, que é a representação complexo conjugada. O que significa isso? Significa que eu vou pegar aqui nessa representação um vetor que, com coordenadas. Agora, como essa representação é o complexo conjugado dessa, para evitar de eu ter o mesmo índice para 2 representações diferentes, geralmente a gente coloca aqui um índice barrado. Quando eu colocar esse índice barrado, significa que eu estou falando da representação 3 estágios. O que é a representação 3 estágios? É a representação onde os vetores, a transformação é essa aqui, esse objeto aqui, eles se transformam com a matriz R complexo conjugado. Deixa eu botar aqui, R, R está, I barrado, J barrado, e aqui o I, J barrado. Quer dizer, essa matriz aqui é o complexo conjugado disso aqui. É como se a gente tirasse o complexo conjugado dessa relação. Vamos colocar aqui só uma coisa. Essa relação aqui, ela pode ser escrita assim, si', essa matriz aqui, ó, exponencial de I sobre 2, ômega A, lambda A. Essa matriz aqui, elemento IJ, psi J. É isso que nós estamos fazendo aqui, desse modo. Se eu tirar o complexo, vou esquecer os índices e agora vou tirar o complexo conjugado dessa relação. Se eu tirar o complexo conjugado dessa relação, nós vamos ter psi I estar linha, vai ser, vamos esquecer esse, vai ser exponencial de menos I sobre 2, os parâmetros são reais, as matrizes aqui vão aparecer com complexo conjugado, e aqui nós vamos ter o psi estar. Então a gente está vendo que a representação complexo conjugado, ela trabalha com as matrizes
né, com um conjugado complexo. A gente sabe que essas matrizes são hermitianas, então eu sei que cada gerador satisfaz essa relação, que todos os geradores são hermitianos. Então isso significa que se eu tirar o complexo conjugado desse lado e o complexo conjugado desse lado, eu vou ter aqui lambda A transposto e aqui lambda A estar. Então, a gente vê que a representação, que é a representação conjugada complexa, ela é a representação, na verdade, é equivalente a eu colocar aqui as matrizes geradoras transpostas. Agora, eu posso pegar esse sinal menos i, tirar ele daqui, colocar ele aqui. Então, a gente pode pensar o seguinte, a representação, que é a representação conjugada complexa, os geradores dela seriam esses objetos aqui. Então, essa representação aqui, os geradores são, na verdade, os geradores da outra representação, só que com essa cara menos os geradores de Gell transposto. Então, a gente pode escrever isso, deixa eu apagar isso aqui primeiro, colocar assim, então a representação complexa conjugada é essa representação aqui. Ela tem como geradores, eu vou ter aqui I, vou ter os parâmetros, só que os meus geradores são menos as matrizes geradoras transpostas de Gell sobre 2. Então, essa é a representação 3 estar conjugado complexo. E aí a álgebra de Lie dessas matrizes satisfaz a mesma relação, menos lambda A transposto sobre 2. Comutador menos lambda B transposto sobre 2 vai dar exatamente aquela relação. É I, F, A, B, C menos lambda C transposto sobre 2. Então, essas matrizes aqui, se lambda A satisfaz aquela álgebra, menos lambda A transposto satisfaz a mesma álgebra. Então, elas são uma outra representação, né, que é a representação 3 estar. Então, essa é a representação complexo conjugado. Deixa eu apagar isso aqui. E aí a gente pode observar o seguinte, como a matriz R é uma matriz unitária, deixa eu escrever isso aqui. A nossa matriz R, que está aqui, a matriz R, né, da representação 3, né, é a quadradinha, essa representação, essa matriz aqui é unitária, ela é uma matriz S3, então ela é unitária, o R Dagger é o R menos 1. Mas a gente sabe que o R Dagger, né, é o R transposto estar. Isso aqui é igual ao R menos 1. Então, se eu transpuser essa relação, eu vou ter que o R estar é o R a menos 1 transposto. Justamente por isso, quem é? Se a matriz R é essa matriz aqui, se essa aqui é a minha matriz R, ao inverter, eu ganho um sinal menos lá. E ao transpor, eu ganho o transposto. Então, fica claro que o R menos 1 transposto é exatamente essa matriz aqui. I, ômega A, menos lambda A transposto sobre 2. Então, essa é a representação 3 estar. Representação conjugada complexa. Vou apagar isso aqui. Quer dizer, no espírito das representações, a simetria, quem enfoca ela é o FLC, né? Quem toca ela é o FLC. Ela se esquece um pouco do ômega, né? Elas dão, a constante de estrutura, elas te falam sobre o grupo. Elas independem da representação. A representação é algo muito mais fraco. O grupo, se a estrutura do grupo, a força do grupo, ela está nas constantes de estrutura. A representação é uma coisa mais acidental. Você pode escolher uma representação, outra representação, mas sempre dentro do mesmo grupo. Mas todas as representações, elas partilham em comum as constantes de estrutura. As constantes de estrutura não variam quando muda a representação. A dimensão da representação muda, claro, mas a constante de estrutura não. Não é um lugar que não é o ômega que está em pauta. Isso, não é o ômega que está em pauta, exatamente. Porque eu acho que o verdadeiro sentido da simetria é o ômega, né? É, o verdadeiro sentido.
A coisa mais intrínseca do grupo seria o ômega, que é o espaço de parâmetros do grupo. Se você pensar no grupo como um espaço de parâmetros, né, que é o que vai controlar, por exemplo, os graus de liberdade numa teoria de Young e Mills, a coisa mais fundamental é o espaço dos parâmetros. Cada grupo está associado a um conjunto de ômegas, né? E aí, isso é uma questão, vamos dizer assim, mais ligada ao aspecto do grupo como um espaço topológico, como uma variedade diferenciável. O gerador já é um aspecto mais algébrico, é uma estrutura mais fraca também. O que é mais importante da variedade é o aspecto dela como um espaço curvo, né? Eu acho que é isso que é fundamental. Opa, tudo bem, bem? Tá certo? Então, teria mais algum outro elemento para o grupo, além do ômega e do FHC? Assim, para não, quer dizer, o que é fundamental do grupo, eu diria... Eu digo na simetria, né? Não dá certo. O que eu acho que é fundamental são os espaços. O ômega já te diz tudo. Se você souber a variedade de grupo, quer dizer, o conjunto de ômegas te define a variedade do grupo. A gente já falou isso. Quando a gente falou do grupo SU2, por exemplo, o grupo SU2, a variedade é uma esfera. O grupo SP2, a variedade é um hipercoloide. Então, o que caracteriza o grupo é esse espaço de parâmetros que está associado a ele, os grupos de Lie, né? Porque são grupos topológicos. Então, isso é que é o mais forte. Daí sai tudo. Daí sai tudo. Isso aí é fundamental. Bom, então, pode falar. Na prática, você pode ter assim, essa coisa de como trabalhar com a simetria. Eu tenho uma simetria, e às vezes a simetria está ligada ao parâmetro ômega. E ela pode ter dois grupos ligados ao ômega. Então, eu digo, a simetria ela é a essência da coisa, né? Você está você pode estar com mais de um grupo com a mesma simetria. Né? Certo, pode. Para fazer uma composição, constrói uma lagrangiana, com dois grupos com a mesma simetria. Você pode fazer SO3, por exemplo, são dois grupos com a mesma simetria, você simplesmente está pegando o produto cartesiano, mas a simetria é a mesma. Você pode fazer. Bom, então, na aula passada a gente estava fazendo esse trabalho, estava multiplicando, né? Por exemplo, essa representação aqui, vou pegar aqui, 3 por essa representação no produto tensorial, essas duas representações. Então aqui é como se eu tivesse um vetor psi e aqui é como se eu tivesse um vetor psi-j. Então a gente vai multiplicar o psi pelo psi-j. Vou colocar, a gente está fazendo isso aqui, o produto tensorial, né? De psi como j. Vamos pensar nisso aqui, como a gente define o produto tensorial. A gente coloca o segundo dentro do primeiro. A gente vai gerar aqui, né? Alguma coisa que tem um caráter, né? Então, isso aqui vai ser para nós um objeto que seria o seguinte: como se eu for pegar esse vetor, esses dois vetores aqui são vetores coluna, psi1, psi2, psi3. E esse aqui é psi1, psi2, psi3. Então, isso significa que os dois vetores estão se transformando na mesma representação. Então, hoje a gente vai entender esse produto tensorial como sendo o psi transposto. Vamos pensar nesse sentido assim. Isso aqui é o psi transposto que elemento IJ. Ou seja, é como se eu estivesse fazendo isso. Eu estou pegando o psi transposto, então psi1, psi2, psi3, e fazendo o produto tensorial por psi1, psi2, psi3. Não é o produto escalar. O produto escalar seria o número, seria isso vezes isso. Mas é o produto tensorial, é colocar esse dentro desse. Então eu vou gerar uma matriz aqui, né? Que vai ser essa matriz aqui, ó. Só para a gente ter uma ideia clara. Então isso aqui vai ficar em cima, vai ser psi1, 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 psi2, psi1, psi3, psi2, psi1, psi2, 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 psi3, e o psi3, psi1, psi3, psi2 e o psi3, psi3. Então eu estou fazendo aqui o produto tensorial, colocando o segundo dentro do primeiro. Então eu formei uma matriz. E aí eu vejo que essa matriz aqui, as linhas dela são designadas pelo psi, ó,
eu chamei aqui de Q, não, aqui é Xi, perdão, está tudo errado, aqui é Xi. Aqui é Xi. Então eu formei assim, ó, Psi, então, Psi1, Psi2, Psi3, Psi1, Psi2, Psi3. Então, quem está dando as linhas dessa matriz é o Psi. Quem está dando as colunas é o Psi. Ó. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, caracterizada por Psi. Então, essa matriz aqui, que é formada desse modo, essa é uma matriz que tem linha J, ó, Psi1, Psi2, Psi3, as linhas estão dadas pelo J e as colunas pelo I. Certo? Então, apesar da ordem lá ser Psi, Psi, J, né? Quem está designando a linha é o Psi, é o segundo índice que designa a linha. O primeiro índice, que é o Psi, ele fixa a coluna. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Por isso que a matriz está trocada assim, entre J e L. Mas então, essa matriz aí é a matriz produto tensorial. Vamos fazer aqui a variação. Então, como é que fica a transformação de S? Então, eu estou definindo o seguinte, a nossa matriz MJI, ela está dada desse modo, ela está dada por Psi, Psi-J. É feito dessa maneira. Estou formando uma matriz cujas linhas são dadas pelos Psi, cujas colunas são dadas pelo Psi. Tá? Agora, se eu fizer uma transformação de SO3 nisso, eu sei como é que o Psi individualmente se transforma e como é que o Psi individualmente se transforma. Então eu vou ter uma matriz M'(Ji). A minha matriz M'(Ji) vai ser o Psi' I, Psi'(J). Então ela vai ser R, I, kappa, Psi, kappa. R, J, L, Psi, L. Lembrando sempre aqui da nossa convenção da soma. Então, vamos lá. M', Ji. Vamos colocar, recolher os R na frente. R e kappa. RJL. E aí temos Psi kappa, Psi L. Certo? Mas a gente observa que essa combinação aqui, ó, Psi kappa, Psi L, está aqui, ó. Psi kappa, Psi L, ela forma essa matriz. Ó. Quem é o Psi kappa, Psi L? É o MLK. Esse aqui é o MLK. Certo? É a nossa convenção de como a gente formou essa matriz. Então eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Ó. Isso aqui é RJL, MLK, RK. Certo? Mas olha lá, aquele último termo, está copiando aí, Fran, está atrasado? Eu estou indo no último ali. Quando chegar comigo, você fala, que é o próximo final do acredito. Então, eu estou nessa linha aqui agora, de lá eu vim para cá. Aí o que é importante, né, lembrar que essa matriz aqui, né, isso aqui é a nossa definição de quem é a matriz M. A matriz M, ela pega essas linhas e essas colunas. Agora, aquela última matriz que está lá. Para formar o produto matricial, olha só, eu tenho que fazer L com L, K com K. Mas eu posso trocar o K com I se eu colocar aqui a matriz R transposto e colocar K I, eu ganho direitinho o produto matricial. O que a gente está mostrando aqui? A gente está mostrando que a matriz M', Ji, vai ser R, M, R transposto. Então, isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é R, M, R transposto, elemento JI. Então a gente vê que esse objeto, se eu souber a transformação do Psi, souber a transformação do Psi, que
toma a mesma representação 3, esse objeto aqui se forma desse modo aqui. Mas agora a gente vai ver um fato mais essencial aqui. Isso aqui. Então vamos lá, olha só. Se eu pegar então esse objeto, então a nossa matriz está assim. Então nós tínhamos o seguinte, tínhamos psi, linha I, psi linha J. Então, isso aqui para nós é o M linha J, se eu estou recolocando, isso aqui para nós é o M linha J. Então nós escrevemos isso aqui assim, R, está lá, RJL, L e R e K. Pegando essa relação aqui, ó. RJL, R e K, MLK. Então, MLK está lá, é o psicapa que se é. Mas observe o seguinte, toda matriz, então essa aqui é a minha matriz MLK. Então a gente observa o seguinte, toda matriz pode ser bem composta numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. Então quando eu multipliquei esse cara com esse cara aqui, eu formei uma matriz 3x3. Isso aqui é uma matriz 3x3. Uma matriz 3x3 ela tem 9 elementos, né? 3x3, ela tem 9 elementos. Porém, toda matriz pode ser escrita como sendo uma matriz, a parte simétrica, mas uma parte antissimétrica. Ou seja, eu posso escrever M dessa forma. M mais M transposto sobre 2, mais M menos M transposto sobre 2. Somei e subtraí a mesma grandeza. A gente já fez isso várias vezes aqui. Essa parte aqui é a parte simétrica do M. Então, isso aqui é o que a gente chama de parte simétrica, e isso aqui é a componente antissimétrica dessa matriz. Uma matriz simétrica 3x3, ela tem 6 elementos. Né? Uma matriz que é simétrica e é 3x3, ela tem 6 elementos. E uma matriz que é antissimétrica e é 3x3, ela tem 3 elementos. Aqui, 3 elementos. Então, essa matriz aqui tem 3 elementos. Então, eu sei, 6 vezes 3, 9. Então, eu sei que esses 9 elementos dessa matriz aqui, eles estão distribuídos em duas matrizes. 6 elementos ficam na parte simétrica, 3 elementos ficam na parte antissimétrica. Já tinha visto isso em outras ocasiões do nosso curso, até para matrizes N por N. Estou só recapitulando. Agora, vamos observar aqui uma coisa. Essa matriz aqui, vamos pegar a matriz, a parte antissimétrica. Vamos pegar esse M, né, a matriz MJI, que é a matriz, né? É a matriz M, a parte antissimétrica dela. Então a gente viu, então a parte, vamos colocar aqui a parte. Vou então fazer o seguinte, peraí. Vamos pegar a parte antissimétrica. Quem é a parte antissimétrica? Quem é o M, perdão. Quem é o A? Está aqui. Pegando a parte antissimétrica. A minha matriz M, isso eu vou escrever aqui para vocês. Ó. É a matriz M. JI, ela, parte simétrica é M, JI, mais M e J sobre 2. E a parte antissimétrica é M, JI, menos M e J sobre 2. Isso é a parte antissimétrica. Isso aqui é o meu A, JI. E isso aqui é o meu S, JI. Vamos dar uma trabalhadinha aqui na parte antissimétrica. Essa matriz. Então, quem é o meu AJI? Meu AJI está aqui, é o MJI. Mas quem é o MJI? É o CXJ. CXJ. Não é isso aqui que é o MJI? CXJ. Cruza, né? Os índices são trocados. Então, vai ficar CXJ menos XJ.
J psi sobre 2. Esse objeto aqui é um objeto antissimétrico de J, certo? Então, todo objeto antissimétrico, a gente sabe, nós temos 3 índices. Esses índices variam de 1 até... Isso aqui é exatamente o produto vetorial de 2 vetores em 3 dimensões. Lembra quando a gente fazia o produto vetorial, lá no início do curso, do cálculo tensorial, a gente via quando a gente pegava 2 vetores do R3, né? Quando a gente pegava um vetor A e um vetor B, tira o produto vetorial entre eles, a gente expressava desse modo: epsilon I JK a J PK. E a gente tinha uma relação que era assim também: AI BJ menos AJ I. Mas lá no início do curso, quando tivesse essa combinação de componentes de vetor AI BJ menos AJ BI, isso aqui é a mesma coisa que epsilon IJK a vetorial B componente K. Nós temos visto essas relações lá antes do cálculo vetorial e cálculo tensorial. Então, isso que está aqui é exatamente aquilo. Eu tenho vetores de 3 componentes, ou seja, eu estou no R3 e estou fazendo o produto de 2 vetores. Então, essa grandeza aqui, ela é epsilon I JK psi vetor. É como se eu tivesse o vetor psi e o vetor psi componente K. Esse objeto é isso aqui. Vou colocar assim, né? Então, isso, né? Então, vamos lá. Então, a gente pode escrever o seguinte, que só vou escrever aqui a matriz antissimétrica AJI. Então ficou desse modo aqui, ficou epsilon I JK, que eu posso escrever assim, fica epsilon I JK psi J psi K. Então isso aqui eu posso escrever, como isso aqui é antissimétrico, né? Quando eu escrever isso aqui desse modo, ó, quando eu fizer, eu fiz uma besteirinha, está certo, aí, JK. Então ficou isso aqui, ó. AJI é epsilon I JK psi K. Ou se eu quiser, eu posso trocar, tanto faz. Deixar assim, tá clarinho, ó. Psi I, usando essa relação aqui, ficou isso aqui. Então, o AJI é epsilon I JK. Se quiser, como epsilon, isso aqui é antissimétrico do IJ, eu posso colocar um sinal menos aqui e colocar ordem só para seguir essa mesma ordem de índice. Eu coloco assim, ou eu coloco como estava antes, né? Epsilon está igual, vou deixar assim. Bom, então essa grandeza que está aqui é exatamente isso aqui. Quando eu pegar isso aqui igual a 1, 2, né? Eu vou colocar aqui 1, 2 e aqui, vai ficar aqui 1, peraí, se eu fiz uma besteira. AJI é epsilon I JK. Melhor deixar, quem colocar aqui, já isso aqui. Só queria ver se eu podia expressar. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Vamos deixar assim. Opa, tudo bem, cara? Deixa eu ver se valeria a pena. Deixa eu ver aqui. Esse, tá legal. Esse objeto aqui, vamos fazer isso. Esse objeto aqui, vou importar, eu estou colocando aqui o AJI desse modo aqui, ou poderia fazer o contrário, deixa eu ver o que seria mais oportuno, para ficar mais claro para fazer para vocês. Colocaria isso aí, o AJI, isso aqui teria que ser aquilo ali, psi vetorial, psi, componente capítulo, para ver se eu coloco isso de outra forma. Então, estou só aqui colocando isso aqui. Psi
vetor psi, componente K. Não fiz nada não, só estou retomando essa relação aqui, trocando a ordem do livro já, só fiz isso. Quero ver se eu coloco isso aí de uma forma mais benéfica para nós. Deixa eu ver o seguinte: se nós agora fazemos uma transformação de SO3, tá legal. Então aquilo ali, poderia ser, talvez poderia ser esse, se eu fizer a transformação de SO3, aí eu traria o psi. Se eu faço o inverso, tal, você tem a transformação. Eu quero só encurtar o caminho, porque eu quero mostrar que isso aí a gente cai na matriz inversa. Eu quero só, na matriz complexa conjugada, eu queria só relacionar, talvez, não sei se esse é o caminho mais fácil, né? Lá J aí, você fica. Agora você pega o psi, vetor psi, eu estou fazendo o produto vetorial de dois vetores. O produto vetorial de dois vetores está certo no terceiro vetor. Esse vetor aí, acho que vai ter que ser desse modo. Vamos fazer o seguinte. Mas eu vou ter que. Deixa eu botar aqui, vamos fazer espalhar. Está tudo aí, ok? Mas talvez vamos fazer a seguinte coisa, vamos abrir aqui a expressão, tá? Vamos pegar aqui, vamos fazer agora a transformação desse objeto. Quem vai ser a transformação de SO3 desse objeto? Vai ser o A' JI, onde aqui tudo vai ser I. Então vai ser o meio do psilinha, xilinha. Então vai ficar R, I, K, R, J, N, psi, K, então, só fazendo transformação, botando aqui tudo ali. Estou escrevendo agora. Essa relação é genérica. Agora eu vou escrever ela depois que eu fizer uma transformação de SO3. Então, isso aqui, essa relação vai assim. Tudo igual. Então, eu vou botar tudo linha, mas só que eu sei quem é o linha em função de quem não é linha. Então, ficou R, K, R, J, N, psi, K, psi, N, menos R, J, K, psi, R, N, psi, K, psi, N. Certo? Fiz essa mesma coisa aqui, ó. Substituir isso aqui por um R e K, R, J, N, psi, K, psi, N. Vem aqui a mesma coisa. R, J, K, psi, N, psi, K, psi, N. Então eu posso fatorar esse termo aqui, como vocês veem, isso aqui com 1. Então simplesmente eu posso tirar isso aqui daqui, tirar isso aqui daqui e colocar isso aqui. Psi, K, psi, N. Certo? Agora, lembre-se que essa expressão aqui, né, ela é antissimétrica. Isso aqui, ó, é antissimétrico de J. Se eu trocar I por J, esse termo vai nesse e esse vai nesse. Então, essa primeira expressão aqui é antissimétrica de J. Então, se ela é também antissimétrica em Km. Se eu trocar K com M, ó, se eu trocar K com M aqui, esse aqui fica M e esse aqui fica K. Então, esse termo vai nesse e esse vai nesse. Então, essa expressão que está aqui, se vocês observarem, ela é antissimétrica na troca de K com M. Antissimétrica em Km. Se ela é antissimétrica em Km, automaticamente, só a parte antissimétrica desse objeto aqui, no caso substituído, vai aparecer. Mas quem é a parte antissimétrica desse cara aqui? É um meio de psi K, psi N menos psi N, psi K. Então, a parte antissimétrica. Então, como isso aqui é antissimétrico, vamos lá. Como esse objeto aqui é antissimétrico, eu sou completamente, me é completamente permitido substituir isso aqui só pela parte antissimétrica, que é o quê? Que é um meio do psi K, psi N menos psi N, psi K.
Então, como a primeira parte é antissimétrica em capa M, vai me selecionar desse produto aqui só também a parte antissimétrica. Mas esse objeto que está aqui, ó, psicapa, psi-M menos psi-M psicapa, segundo a nossa definição lá, isso aqui é o ar M capa. Isso aqui é exatamente o ar M capa. Então, nós estamos chegando à seguinte conclusão. O A' JI é o meio dessa combinação aqui que eu estou retomando, ó, R e K, R, J, M, menos R, J, K, R, e aqui, A, M, K. A questão nossa toda é saber quem é isso aqui. Ó. Vamos ver já o que é isso aqui. Então, esse objeto aqui agora, vamos escrever lá, esse aqui para nós é epsilon, nós tínhamos escrito ainda agora, então isso aqui eu posso escrever assim, epsilon, J, I, capa, psilinha, vetorial, psilinha, componente capa, é aquilo que nós tínhamos feito no quadro daqui, com a pagueira. Então, isso aqui é igual àquela grandeza ali, ó, no meio, retomar isso aqui. De R, aqui só tem capa de R e capa. Só para evitar a confusão, vamos chamar isso aqui de L. Então vamos ter aqui R e capa. R, J, N, menos R, J, capa. R e N. E aí o lado, aquele A, N capa, é epsilon, N capa, L, psi, vetorial, psi, componente L. Então, o que nós estamos tendo aqui? Então, eu tenho esse N aqui, N, J e L, N, então tá, L, está contraído, N capa, tá certo. E esse índice, o J aqui, é o índice que está livre. Então, o que eu posso agora, vamos tentar, se a gente pegar agora essa grandeza aqui, só para a gente ter uma ideia, eu poderia, como esse índice J aqui está livre, eu posso multiplicar esse lado aqui, como esse índice JI está livre aqui, ó, aqui é JI livre, L está contraído. Aqui é a mesma coisa, o L está contraído, o N e o K estão contraídos, mas nessa expressão, esse lado direito, o I e o J estão livres, então nada me impede de multiplicar essa equação à esquerda por um epsilon de N, J, I, e multiplicar essa equação à esquerda aqui por um epsilon de N, J, I. Só para limpar isso aqui, porque aí eu sei que epsilon, N, J, I, epsilon, J, I, L, todos nós aprendemos. Nós sabemos que isso aqui é duas vezes, dado o nosso início do curso, N, J, I, J e L é duas vezes delta de L, M. Isso aqui dá duas vezes o delta de Kronecker de LN, mas aí o delta de LN faz isso aqui virar M, então isso aqui desaparece quando eu faço essa contração, ganho um fator 2 aqui e aqui vira M. Então esse fator 2 que eu ganho aqui vem para cá, fica no 4. Colocando. Então esse aqui ganhamos essa relação. O psi-linha, componente M, eu posso escrever assim, um quarto do epsilon, N, J, I. Aí nós temos que ter cuidado com aquele índice que se não está contraído. Vamos chamar isso aqui de outro índice. Perdão, ó, aqui já tinha esse N contraído, não tinha que me comprometer com esse N, não. Vamos chamar isso aqui de N, perdão. Para evitar, porque eu já tinha N contraído, então não posso trazer um índice. Então eu trouxe NJI e aqui eu trouxe NJI. Fiz tudo de novo em vez de ser N, aqui é N. Então aqui fica N. Então aqui ficou isso aqui. Isso aqui é N, então isso aqui é NJI, epsilon NKL,
ficou aqui, ó. I. JN menos RJK. Aí ficou aqui. Psi. Vetorial psi. Componente N. Vamos ver se os índices estão todos certinhos. Esse índice aqui é N. Então esse índice aqui é N. J está contraído, I está contraído, M está contraído, K está contraído, R está contraído. Perfeito. Então, agora, só, isso aí é um exercício que eu vou deixar para vocês, que agora é pura álgebra de matrizes, é puro exercício de matrizes. Vocês podem mostrar o seguinte, que essa relação aqui, isso aqui, ó, isso que está aqui, eu vou dar só a dica de como que vocês vão mostrar. Tenho essa combinação que está aqui. Isso aqui tem o índice RNI. Essa grandeza que está aqui, nós temos lá essa relação. R, Lager, tem igual a R, a menos 1. Então, R estar é o R menos 1 transposto. Então, R é menos 1, a matriz R é menos 1, está aqui. Eu inverto essa matriz, assim, todos os dois elementos. Observe só o seguinte, quando a gente fala para vocês lembrarem, quando a gente inverte a matriz. Se a gente pegar uma matriz 3x3, pegar uma matriz R 3x3, ó, A, B, C, X, Y, Z, alfa, beta. Quando a gente inverte uma matriz, suponha que essa matriz tem determinante 1, que é o caso nosso. As nossas matrizes são matrizes de S1, então elas têm determinante 1. Se essa matriz tem determinante 1, o inverso dela, nós sabemos calcular o inverso de uma matriz. É o elemento do inverso de uma matriz, o elemento J do inverso de uma matriz é o cofator do elemento Ji sobre o determinante de R. É assim que a gente inverte a matriz, a gente pega o elemento IJ, é o cofator do elemento JI sobre o determinante de R. Como essa matriz, toda que nós estamos trabalhando, tem determinante 1, eu posso esquecer desse determinante aqui. Então, o elemento da inversa é o cofator do elemento considerado da matriz R. Por exemplo, se eu pegar e quiser inverter essa matriz aqui, o R é menos 1, 1, o elemento 1 da inversa, vai ser o cofator do próprio 1. Mas quem é o cofator de 1? É isso vezes isso, menos Z vezes beta. Se eu quiser pegar o elemento 1, 2, o R é menos 1, linha 1, coluna 2, é o cofator do R, 2, 1. Então, se eu pegar 1, 2 aqui, é o cofator do R, 2, 1. Linha 2, coluna 1. É esse aqui, o cofator desse cara aqui é a capa menos C alfa. A capa menos C alfa. Só que como isso aqui tem 1, 2, eu tenho que multiplicar sempre por menos 1 cofator. A gente multiplica por menos 1 a linha mais coluna. Então, dá menos 1 a terceira, que é menos 1. Então, fica isso aqui assim. Então, eu sei inverter essa matriz facilmente. Eu não preciso ficar fazendo muita coisa. Basta usar essa expressão, porque o determinante é 1, é muito fácil. Então, o que está acontecendo? A gente está observando que o inverso dessa matriz ele é sempre o produto de dois elementos da matriz. Ó. XY, que é esse cara aqui. Quando eu peguei esse elemento aqui, perdão. Desculpa, é YK menos beta Z. É YK, perdão, eu peguei isso aqui, é YK menos beta Z. YK menos beta Z. Esse aqui que é o AK menos L. Então vocês observam o seguinte, ó, quem é Y? Y é o 2, 2, K é o 3, 3. Ó, 2, 2, 3, 3, menos 2, 3, 3, 2. Então isso aqui aparece numa ordem que é exatamente isso aqui. Então, usando aquele tipo de argumento, para só deixar isso claro para vocês podem mostrar que isso tudo que está aqui, no caso de S3, eu tenho sempre o produto de dois elementos numa ordem simetrizada. O que está em jogo aqui, na verdade, é a inversa dessa matriz. Quer dizer, o que está em jogo aqui, a gente vai ver que isso aqui está dando, essa relação que está aqui, ela vai dar para nós o R-1 transposto NL. Porque o índice aqui, ó, os índices de equilíbrio são NL. Então, isso tudo aqui é uma expressão NL. Então, não é um exercício imediato, mas vocês têm já conhecimento de álgebra matricial e usando aquele tipo de relação para mostrar que essa combinação aqui é o R-1 transposto NL.
Só que o R é menos 1, como a matriz R é unitária, R da área é R menos 1. Se eu transpuser essa relação, eu ganho R transposto igual a R menos 1 transposto igual a R estar. Então, na verdade, essa combinação toda que está aqui, ela nada mais é, ela é idêntica ao R estar NR. Então, toda essa ginástica aí, matricial, é para mostrar que a parte antissimétrica desse produto, de duas representações, que é a parte tridimensional, ela se transforma com a matriz R estar. Então, o que nós estamos mostrando para vocês é isso aqui. Quando eu pegar o A e J, né, que para nós é se J, se menos se J sobre 2, esse objeto aqui se transforma desse modo, isso aqui é um meio de epsilon, J e K, si vetorial, si componente K. Esse objeto aqui é exatamente a parte antissimétrica desse produto. E esse objeto aí, a transformação de SU3 dele, não é com a matriz R, é com a matriz R estar. Então, o que nós estamos mostrando é que esse vetor aqui, vamos chamar esse vetor aqui, esse produto vetorial de dois vetores, é um terceiro vetor, vamos chamar esse vetor aqui de vetor Ki. Então, o que nós estamos mostrando é que o Ki' é R estar Ki. Ou seja, estou mostrando que esse objeto aqui que está nesse tabuleiro de Young, quer dizer, é isso aqui vezes isso aqui, a parte antissimétrica, ele tem dimensão 3 também. Ele se transforma só que com a matriz R estar. Então, aquela transformação 3 estar, ela pode ser pensada como sendo a parte antissimétrica desse objeto, que nós representamos então desse modo aqui. Como é antissimétrico, lembra quando a gente fez SU2, os padrões de Young, aquilo que é antissimétrico a gente bota na coluna e aquilo que é simétrico a gente coloca na linha. Como isso aqui é a parte antissimétrica que nós estamos trabalhando, ele fica na coluna. Então, esse é o primeiro resultado que a gente tirou do produto tensorial das representações de SU3. Deixa eu só recordar um pouquinho ali já. Oi? Aonde? Esse produto ali Isso. foi. Esse produto aqui. Isso aí foi, resultou na adjunta, né? Isso. E daí, nessa adjunta. Então, o que eu estou mostrando é que essa combinação aqui, ela está dando os elementos da inversa. Quer dizer, observe que isso aqui, observe que essa JH, só para focar, quem está seguindo o curso aí não pegou, rápido, olha só. Isso que está aqui, no final do dia, ó, os índices I estão contraídos, os índices J estão contraídos, os N ficaram. Essa expressão aqui, ela tem um índice livre N e um índice livre L. O N fecha com o lado esquerdo e o L contrai com esse. Então, essa expressão aqui, toda essa expressão aqui no final do dia, vamos dizer, é algo do tipo TNL. É um objeto que sobra. TNL. Então você pode pensar, para cada N e para cada L, eu pego, por exemplo, N igual a 1, L igual a 1, pego T1. Então, quando eu substituir o T1 aqui, isso aqui é 1 e isso aqui é 1. Como isso aqui é 1 e isso aqui é 1, isso aqui só pode ser 2, 3 ou 3, 2 e isso aqui 2, 3 ou 3, 2. Então eu vou mexer com isso aqui, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2. Mas isso aqui, ó, se a gente lembrar, se eu pegar uma matriz R, como eu escrevi para vocês, que é ABC, X, Y, Z, alfa, beta, gama, e essa matriz tiver determinante 1, o inverso dela, o elemento 1 dela, deixa eu botar aqui, é o cofator desse cara, é o Y gama menos beta Z. Mas observe o seguinte, mas quem é Y gama beta Z? É o 2, 2, 3, 3 menos 2, 3, 3, 2. Então o que vai acontecer aqui, ó? Quando isso aqui for 1, 1, aqui vai poder ser 2, 3, aqui vai poder ser 2 e 3, porque como isso aqui está livre, ó, quer dizer, isso aqui só vai poder ser 2, se isso aqui for 1 e isso aqui for 1, já está, isso aqui é 1, então isso aqui pode ser 2. Quando isso aqui é 2, isso aqui só pode ser 3. Quando isso aqui é 1, isso aqui pode ser 2 ou 3. Então eu vou produzir aqui alguma coisa que vai ser 2, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3 e a outra combinação. Ou seja, eu vou produzir exatamente isso que está aqui. Então esse objeto T1
que vai sair daqui, ele vai ser exatamente o elemento 1, 1 inverso daquela matriz. Mas o elemento 1, 1 inverso daquela matriz vai ser transposto é o E estar. Então, vocês podem até fazer por inspeção direta. Vocês podem fazer isso para o 1, 1, para o 1, 2, para o 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2. Vamos fazer isso 9 vezes. As 9 vezes que vocês fizerem, colocando, fixando o N e o E. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 9 vezes, 9 configurações de índices N e L, vocês vão ver que vocês aqui dentro, sempre que fixar, quando eu fixar esse igual a 1 e esse igual a 2, se isso aqui é 1, isso aqui só pode ser 2 e 3 e 3 e 2. Se isso aqui é 2, isso aqui só pode ser 1 e 3 e 3 e 1. E aí, quando vocês colocarem esses épsilons aqui, vocês vão ver que, quando vocês substituírem o I, J, N e K, que vocês vão estar fixando por aqui, quando eu fixar o N e o L, eu automaticamente vou estar fixando o IJ e MK, IJ e MK. E aí eu vou produzir aqui exatamente esses elementos aqui. Então, por inspeção, se você disser que essa matriz L tem essa estrutura aqui, ao combinar esses objetos aqui, segundo o que o epsilon te indicar, que o que está livre nessa expressão é o índice N e o índice L. Então, isso aqui no final do dia é um TNL. Então, você tem 9 possibilidades aqui. Você pode pegar 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Você tem uma matriz 3 por 3 aqui. Então, se você pegar L igual a 1, L igual a 1, então vamos lá, vai ficar 1 quarto. N igual a 1 e L igual a 1. Então, N igual a 1. Então, N é 1. J, I aqui. N eu também não sei. K eu não sei. Eu vou pegar L igual a 1. Então, ficou assim. E aqui dentro eu tenho R e K, R, J, M, menos R, J, K. Só fazendo um exemplo que vocês vão ver. Vocês vão ter que fazer, poderiam fazer isso 9 vezes. Então tá. Esse aqui é o meu TNR. Estou pegando 1. Então ficou aqui. Como isso aqui é 1, então eu tenho 2 possibilidades. Aqui só pode ser 2, 3. Então eu posso escrever isso aqui como sendo. A pergunta é que o T igual a R menos 1. No fundo, não é o R menos 1, é o R menos 1 transposto. Você vai acabar vendo por inspeção que o T é o R menos 1 transposto. Quer dizer, ali daria o R menos 1. Isso, exatamente. Se a gente fosse ver. É isso que eu estou falando. Se vocês quiserem fazer esse exercício 9 vezes, então vocês vão lá, só para botar aqui, só para completar quem quiser seguir. Então, bota 1, 1. Então, eu posso pegar J igual a I, J igual a 2. Então, se isso aqui é 1, isso aqui só pode ser 2, 3. Isso aqui também só pode ser. Então, pode ser 2, 3 ou 3, 2. Mas quando isso aqui for 2, 3 ou 3, 2, isso aqui também. Ó, 2, 3, isso aqui pode ser 2, 3. Quando isso aqui for 2, 3, isso pode ser 3, 2. Quando isso aqui for 3, 2, isso aqui pode ser 2, 3, 3, 2, 3. Então, até 4 combinações, que vai cancelar justamente esse quarto. Quando eu fixar isso aqui igual a 1, igual a 1, eu vou ter 4 configurações para J. Eu posso pegar J igual a 2, I igual a 3, M igual a 2, K igual a 3. J igual a 2, I igual a 3, M igual a 3, J igual a 2. J igual a 3, I igual a 2, M igual a 2, J igual a 3, aí 3, 2, 3, 2. Eu tenho 4 configurações. Essas 4 configurações vão se juntar para matar esse fator quarto, por causa das antissimetrias do zero. E aí a gente vai formar aqui, vai sobrar aqui no final do dia, vai sobrar alguma coisa do tipo R23, R3, I. I vai ser 2, o I3, né, vai ficar, nesse caso aqui, o I vai ser 3, e o J vai ser, o I vai ser 2, perdão, o J vai ser 2 e o I vai ser 3, o I é 3. O K é 2, o J é 2 e o M é 2. 2, 3, 2, 3. Aí menos o outro. Menos o outro. Então assim vai ficar 2, 3, 3. Então esse aqui ficou. Perdão. I, K, J, M. Então quando I for. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou pegando J igual a 2 e o I igual a 3. M igual a 2, K igual a 3. Isso. Então, 2, 3, né? É isso mesmo? I igual a 3, K igual a 3, perdão. K igual a 3, perdão. J igual a 2, M igual a 2. Então, ficou R, 3, 3,
R33, R22. R33 vezes R22. Menos J igual a 2, K igual a 3. I igual a 3, N igual a 2. R23 vezes R32. Então, eu estou produzindo justamente isso, mas isso aqui quem é? É esse carinha aqui, que é o elemento da inversa. Então dá direitinho. Vocês fazem esse produto aqui, é uma questão só de paciência. Professor, aquele 33 não pode ser, né? O Qual? último ali que você colocou. Esse aqui? É. Não, ele ganhei, eu fiz 2. Perdão. 2, 3, fica, 2, 3, 2, 3. 2, 3, 3, 2. 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Isso corrigiu o que está certo. Então, o que eu vou ganhar no final do dia agora, vocês vão ver que esse DNR, na verdade, vai ser o R-1 transposto em R. Então é a propriedadezinha de matriz, só isso. Então isso mostra para nós que esse objeto aqui, o produto vetorial de dois vetores da representação 3, que é uma coisa eminentemente simétrica, ele tem 3 componentes, mas ele se transforma com a matriz R star. Ele sai daquela representação, ele gera uma nova representação. E a parte simétrica é a parte com 6 componentes. Então a gente acabou mostrando o seguinte, que é o primeiro ano da tabela de S3. Quando eu pego a representação 3 e faço o produto tensorial com a representação 3, que é o que eu fiz, é o CI, CJ, isso aqui vai me gerar esse objeto aqui, que é o objeto que nós acabamos de calcular, que é o 3 star, que é antissimétrico, mais a parte simétrica, que é o S. A parte simétrica tem dimensão 6, está aqui. O objeto tem dimensão 6. Nós já tínhamos aprendido, né? Que esse objeto aqui, o que a gente coloca na mesma horizontal é a combinação simétrica e a combinação vertical é o que a gente coloca na combinação assim. Agora, quando eu pegar esse objeto aqui, por exemplo, e fizer o produto, por exemplo, esse objeto aqui, que é o 3 star. Esse cara tem dimensão 3, esse cara tem dimensão 3. Só que esse cara aqui tem dimensão 3, mas está na representação complexa conjugada. 3 vezes 3 dá 9. Então, a gente pode ver. Então, eu posso formar, quando eu multiplico dois vetores, eu posso formar o produto, né? Eu posso formar aqui o produto vetorial, o produto escalar deles. O produto escalar de 3 por 3 está automaticamente é identidade. Invariante, escalar, e aqui vai dar uma representação 8. Então esse produto aqui dá esse com esse. Aí vocês vão poder ver, se eu não vou fazer com vocês, isso aqui daria o seguinte. Essa representação aqui eu poderia colocar esse cara aqui, quando eu vou multiplicar esse índice aqui, na verdade eu estou fazendo isso aqui, ó, psi tensorial por um objeto V, que está na outra representação, J barrado. Então eu posso colocar esse cara aqui, quer dizer, a gente pode fazer, de pagar esse ponto, isso aqui está na representação 3 star, eu vou multiplicar, isso aqui é eu posso fazer exatamente um produto escalar de dois vetores. No fundo eu vou pegar um vetor psi e vou fazer o produto escalar pelo vetor que está. Nós sabemos, segundo SO3, isso aqui é invariante, o produto escalar é invariante de SO3, é por isso que isso aqui aparece dessa forma. E o outro produto que eu vou fazer, vão sobrar 8 componentes, que é isso que está aqui. E eu vou representar esse objeto aqui dessa maneira. Como se eu agregasse esse carinha aqui. Isso aqui é o que a gente chama de representação. É a representação de dimensão. Então, isso aqui me assinala, né, as regras que nós vamos determinar para SO3. Então, vamos ver quem são as representações que a gente pode gerar para SO3. Então, SO3, ele tem essa representação, quer dizer, ele trabalha com vetores complexos de dimensão 3, trabalha com uma outra categoria de vetores complexos de dimensão 3, mas que estão nessa representação aqui, que é a representação 3 star. Então, essa representação é diferente dessa, não são duas representações equivalentes.
Não tem, estou quebrando o parede, não está mostrando porque por um lado o gerador é lambda, por outro lado é menos lambda transposto. Nós podemos ter a representação 6, é essa representação aqui. Temos uma representação 8, que é essa representação aqui. Então, do ponto de vista de SO3, nós podemos ter tripletes, sextetes, porque o texto não aparece nada com 4, não aparece nada com 5, não aparece nada com 7. Vamos de 3 para 6, 3 está, 6 e 1. Vamos ver como é que isso, então, a regrinha que eu vou dar para vocês, para como é que isso funciona. Então, vamos pegar sempre o seguinte, uma representação, então isso aqui é o que nós chamamos de tabuas de Young. Na próxima aula, vamos fazer o tabuas de Young para SON em geral. Hoje eu vou ficar só no SON. Esse tabuleiro significa alguma coisa? Significa tableau em francês, tableau é 4. Tableau no singular. Le tableau é o 4. O plural, o X. São os 4 de quadrados, né? Porque são esses quadrinhos. Quadrinhos. São esses quadrinhos. Então, essa aqui é a notação. Yang tableau, tableau de Yang. O tableau é uma palavra francesa. O Yang é um cara que trabalha com isso, é o nome, um gringo lá. Mas é o Yang tableau. Então, como é que isso funciona? Oi, Dória. Já está fazendo passeatas com... Ah, o Yang tableau. Fazer um cartazinho de teoria de grupo, né? Então, se aparecer, então foi o Franco. Reivindicando mais investimento na ciência. Exatamente, na teoria de grupo, botar teoria de grupo na graduação. Vai ter lá o blogzinho da teoria de grupo na graduação, né? Então vamos lá. Então tá bom dia. Galvão, veja a gente aqui. Quem? Galvão? Então o tabuleiro de Young funciona dessa forma. Nós podemos gerar tabuleiros, né? E o que a gente observa é que a coluna ela dá a antissimetria. Se eu pegar um objeto, se eu pegar um tabuleiro desse tipo, isso aqui, ó, um tabuleiro desse tipo, mas se eu tivesse esse tabuleiro aqui, o que esse tabuleiro significa? Esse tabuleiro, cada tabuleiro é um índice, vamos pensar sempre assim. Então, sempre que eu tiver um tabuleiro, isso aqui é um índice. Então, isso aqui é um índice, 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 isso aqui. Então, só pensar uma coisinha. Por exemplo, quando ele tem um índice, é um índice só. Esse índice vai de 1 a 3. Quando ele tem 2 índices, significa que é uma coisa antissimétrica. Então, isso aqui significa que isso aqui é um tensor TIJ, que é menos TJI. Então, por convenção, como nós organizamos, né, os tabuleiros que ficam na vertical são antissimétricos. Mas aí vocês observam, uma matriz que é antissimétrica em 2 índices, uma matriz 3x3 antissimétrica, ela tem 3 elementos independentes. Então, a matriz é 3x3. E a antissimétrica, a diagonal dela é 0. Se aqui é A, aqui é B, aqui é menos A, aqui é menos B. Se aqui é C, aqui é menos C. Então, uma matriz antissimétrica 3x3 tem 3 elementos independentes. Então, o que está acontecendo aqui. Por isso que esse objeto aqui, na verdade, ele é um 3, ele tem dimensão 3. Esse objeto aqui é uma matriz simétrica. Isso aqui é uma matriz W e J. Mas pela configuração do tabuleiro, ela é simétrica. Isso aqui é simétrico. Então, uma matriz simétrica 3x3 tem dimensão 6. Esse objeto aqui, ó, ele é simétrico nesses 2 índices. Esse tensor aqui é um tensor misto. Isso aqui, vamos dizer, vai ser um tensor que eu vou chamar de lambda e J, K. Em 3 índices. Mas a propriedade é que ele seja simétrico em IJ. Então, se eu trocar I com J, nada acontece. Lambda IJ é igual a lambda JI, deixando o K paradinho. Porém, ele é antissimétrico em K. Então, lambda IJK é menos lambda K IJ. Quer dizer, se eu trocar I com K, deixando o J parado, ela troca de sinal. Se eu trocar I com J, deixando o K parado, ela não troca de sinal. Então, essa matriz é simétrica em IJ, mas é antissimétrica em IK. Como ela é antissimétrica nesses 2 índices, como ela é antissimétrica, esses 2 índices nunca vão poder ser iguais. Então, eu vou ter sempre algo assim, ó, lambda I, J, mas o K vai ter sempre que ser diferente do I. Então, por exemplo, se o I for 1, eu posso ter J aqui, posso ter o K igual a 2, posso ter o K igual a 3. Se o lambda
Se o I for 2, estou deixando o J parado. O K pode ser 1 ou o K pode ser 3. E se o lambda for, o I for 3, deixando o J parado, o K só pode ser 1 ou 2. Ele nunca vai poder ser 3, porque ele é antissimétrico de K. Então, beleza. Então, isso aqui pode ser IJ2 ou 1J2, 1J3, 2J1, 2J3, 3J1, 3J9. Agora vamos usar a simetria que tem em IJ. Por exemplo, isso aqui, daqui eu posso tirar, aqui eu tenho lambda 1J2 e lambda 1J. Então eu posso escrever 6 coisas aqui. Eu posso escrever lambda para J igual a 1, 1, 1, 2, lambda 1, 2, 2 e lambda 1. Então eu fiz o J igual a, mantendo isso aqui fixo, 1 vai poder ser 1, 3, J. Então mantendo o 1 e o 2 fixo, eu posso ter J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3. E agora, para essa configuração, eu posso ter lambda igual a 1, 3. Manter 1, 3. Aí posso botar J igual a 1, 2, 3. Então aqui vai estar lambda 1, 2, 3, lambda 1, 3, 3. Aí, não estou usando ainda a simetria. Vou fazer a mesma coisa, então eu vou gerar essas configurações aqui. Vamos gerar a mesma coisa agora aqui. Aqui eu vou gerar lambda 2. 2 e 1. Então vai ficar 2, 1, 1. 2, 2, 1. 2, 3, 1. Fixando 2 e 3. 2, 1, 3. 2, 2, 3. 2, 3, 3. E vou gerar as configurações que vou sair daqui. Mas agora comece a observar. Se eu trocar I com J, é a mesma coisa. Esse cara é igual a esse. Então, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, esse lambda 2 aqui. Se eu tiver esse 2 aqui. E aonde mais que eu tenho 2 já? Então, se eu trocar 1 com 2, deixa eu ver se eu tenho. Aqui, deixa eu pegar aqui. Essa configuração aqui, ó. 3. 1, 3, 3, 1. Eu tenho simetria em IJ, né? Agora eu fixei. Tem várias coisas aí que vão ser iguais. Se eu trocar, né? Quer dizer, eu já sei que se eu trocar 1 com esse cara aqui, ó, se eu trocar 1 com 2, ele vai trocar de sinal. 1 com 2, 2 com 1. Então esse cara aqui manteve esse cara aqui fixo. Né? Então esse cara aqui, na verdade, é esse cara aqui, porque ela tem essa simetria. Se eu trocar I com K, ela troca de sinal. Então, na verdade, esse elemento aqui, ó, 1, 2 aqui, e esse 2. Então, vocês vão começar a descobrir. Então, a gente vai botar 6 elementos aqui, 6 aqui, 6 aqui. Vai dar 18 elementos, em princípio. Mas aí, agora, a gente colocando aquela relação, a gente vai começar a ver que muitas coisas que estão aqui são idênticas. Esse cara que está aqui é o mesmo que esse, a menos de um sinal. Então, os dois não são independentes, eles contam uma vez só. Por exemplo, esse cara que tem aqui, trocando um 2 aqui, ó. Esse cara e esse cara que estão aqui, ó. Esses dois caras, na verdade, a menos de um sinal, são o mesmo elemento. Então, esse cara aqui conta com 1, esse cara aqui conta com 1. Então, fazendo esse tipo de identificação, usando essas simetrias, vocês vão ver que vai dar 8 elementos independentes. Então, essa representação aqui, ela tem dimensão 8 por isso, porque a estrutura desse anidador ele é simétrico aqui e antissimétrico aqui. Então, um objeto, um tensor de 3 índices, que seja simétrico nesses 2 índices e antissimétrico nesses 2 índices, fazendo esse tipo de especificação que eu fui abrindo, identificando todas as componentes do tensor, a gente vai ver que, na verdade, 8 das 18, apenas 8 são independentes. Tem várias identificações. Que a gente vai ver que elementos que satisfazem essas condições, na verdade, diferem, ou são iguais ou diferem por um sinal, então não são independentes. Então esse vai, por exemplo, esse elemento aqui tem um 2 aqui, um 3 parado no meio. Aí, então ele aqui, ó. Esse cara aqui, ó, o 3 está parado no meio, então esse cara aqui é menos esse. Então, mais uma identificação. Então esses 6 elementos já estão contando por 3 apenas. Então a gente vai ter essa redução aqui, certo? Então, essa que é a regra. A gente agora não vai precisar fazer isso sempre que aparecer um tablô. A gente já entendeu como é que o tablô funciona. Então, os tablôs eles vão poder sempre ser armados assim.
Sempre que tiver agora, então se vocês observassem esse tabu aqui, se eu pegar um tabu com 3 elementos, ó, isso aqui significa que esse objeto é PIJK. Mas como ele é completamente antissimétrico, totalmente, e um índice pode ser igual, porque se ele é antissimétrico, se 2 índices forem iguais, ele é 0. Então o único jeito é ele ser P1, 2, 3. Então ele só tem um elemento. Então esse objeto aqui, na verdade, ele conta como dimensão 1. Ele só tem uma componente independente, então ele é um singlete. Então sempre que tiver um tabu com 3 colunas, com 3 linhas na mesma coluna, essa coluna é eliminada. Se eu pegar um tabu assim, por exemplo, imagina que eu pegasse um tabu assim. Beleza, é isso aqui, né? Agora tem uma coluna com 3 linhas, uma coluna com 3 linhas é a mesma coisa que a identidade, esquece. Então, na verdade, aqui, esse tabu mais complicado é isso aqui. Por exemplo, esse tabu aqui, e os tabus são sempre desenhados nessa configuração. O número de linhas decresce. Eu nunca posso ter, por exemplo, uma linha com mais colunas embaixo. Esse tabu aqui não existe. Os tabus eles são construídos sempre dessa maneira. O número de linhas decresce ou é igual de cima para baixo. Esse tabu aqui não é nenhum problema. Esse tabu aqui está certo. Okay? Agora, esse tabu aqui seria o problema. Esse tabu aqui, por exemplo, não é problema. Ele pode ter mais linhas em cima do que embaixo, mas ele nunca pode ter mais linhas embaixo do que em cima. Então a estrutura do tabu é sempre essa. O número de linhas vai decrescendo daqui para cá. E no caso de SO3, ele nunca pode ter mais do que 3 linhas, porque 3 linhas significa que é identidade. Então eu vou ter sempre tabus de, no máximo, 2 linhas. Então a estrutura dos tabus é essa. Eu posso ter esse tabu aqui. Se eu tivesse esse tabu aqui, eu posso desenhar ele, mas isso aqui é identidade, isso aqui é identidade, isso aqui é identidade. Esse tabu aqui é a mesma coisa que um. Ele só tem uma componente no final do dia. Não sobra nada. Então, essa é a estrutura. Então, bom, a gente agora pode começar a estudar, a regrinha para a gente estudar a dimensão. Dado no tabu, por exemplo, vamos pegar esse aqui. A dimensão dele é 3. Então, a regra do tabu é a seguinte. Sempre que a gente pegar um tabu, vou pegar um tabu desse aqui, vou dar a regra para vocês e depois a gente vai entender por que essa regra funciona. Suponha que eu tivesse esse tabu aqui. Esse tabu aqui, por exemplo. Então a gente sempre faz a seguinte regra. A gente pega a primeira linha, numera, é S ou 3, eu começo com 3. E vou crescendo. 3, 4, 5. Quando eu pegar a linha de baixo, eu vou começar aqui com 2, 3, 4. Se eu tivesse mais uma linha, eu ia começar com... Então, sempre, a regra é sempre essa. Pegou o tabu, por exemplo, esse aqui. Pega a primeira linha, começa com 3 e vai crescendo na horizontal. Pega a segunda linha, começa com 2 e vai crescendo. Só que esse tabu parou ali. Então esse tabu vai ter 3, 4, 2. Esse vai ser isso aqui. Como é que eu tiro a dimensão desse tabu? Esse tabu está representando um tensor. Quantas componentes independentes ele tem? Então a gente já sabe, esse carinha aqui, a gente já viu a estrutura dele, é simétrico nisso ou simétrico nisso. Esse cara aqui teria IJKLMN. Então esse tensor aqui seria imenso. Ele teria 6 índices. Ele é simétrico desses, antissimétrico desses, então é uma coisa complicada para ver aquilo tudo. Então a regra que funciona bem é essa. Para ver quantas componentes independentes esse objeto tem. Então é só olhar assim, olha para essa regra, vamos pegar esse cara aqui, numera dessa forma. E começa e faz o produto, ó, 3 vezes 4 vezes 2. Então tá bom, isso vezes isso, vezes isso. Vou ter que multiplicar. Agora eu vou dividir pelo seguinte. Pega o tensor da parte mais, pega a primeira linha, pega a parte mais extrema dele e caminha 1, 2, 3. Então daqui eu posso fazer disso, ficando dentro do tabu. 1, 2, 3. Tem 3 passos e estou dentro do tabu. Depois, aqui, então já fiz isso na primeira linha. Pá, pá, pá. Agora, aqui, se eu fizer isso, eu só posso dar um passo, não posso fazer mais nada. Então eu fiz isso, ó. Dentro desse tabu, eu posso fazer isso. Depois, eu não tenho mais nada, posso fazer. Então, esse tabu vai significar que eu tenho 3 vezes 4 vezes 2 divididos por 3. Então, você no final do dia dá 8, que é justamente a dimensão dele.
Suponha que eu quisesse tirar a dimensão desse. Então eu vou ter que multiplicar tudo isso aqui e vou ter que dividir pelo número de passos. Parto daqui, ó. Partindo daqui, ficando dentro do tabu, eu posso fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4. Eu fiz isso, ó. 1, 2, 3, 4. Agora eu posso fazer isso, ó. 1, 2, 3. Mas eu posso fazer isso também, ó. 1, 2. Então eu fiz isso na primeira linha, ó. Esse, fiquei dentro do tabu. Esse, fiquei dentro do tabu. Esse, fiquei dentro do tabu. Vou para a segunda linha, faço a mesma coisa. Saio daqui, ó. Pá. Dou 3 passos. Pá. E posso vir para cá. Pá. Então esse tabu, a dimensão dele no final seria tudo isso dividido por tudo isso que está aqui. Então vamos ver, ó. Esse 4 cancela com esse 4, esse 3 cancela com esse 3. Aqui esse 2, por exemplo, cancela com esse 2. Então me sobrou aqui 3 vezes 5, 15, vezes 4. Tem um 3 ali embaixo também, que pode cancelar com 3, 5 vezes. Ah, posso cancelar depois, também aqui, beleza. Então ficou 5 vezes 4, 20 por 2, 10. Então esse tabu aqui tem dimensão 10. No final do dia, isso aqui significa um objeto com 10 componentes. Então eu tenho uma representação que eu chamo de decuplete. Tem 10 componentes. Por exemplo, vamos pegar a dimensão, vamos pegar esse tabu aqui. Então, os tablôs que a gente puder desenhar, eles vão estar designando as representações, as dimensões das representações que o grupo pode ter. Ou seja, eu posso representar aquela simetria em espaços com essas dimensões. 3, 6, 8, 10. Vamos ver se qual é a dimensão dessa. Vamos seguir a nossa regra. 3, 4, 5, 6, 8, 6. Então, vamos lá. Vamos dividir. Se tiver 5 linhas para começar com menos 1? Não, lembra que eu falei que você não pode ter mais de 3? Ah, é. Sempre tivesse o 3, se tiver, como se eu desse esse tabu para você. Você ia começar, você poderia colocar um aqui. Tudo bem. Mas, como ele tem 3 linhas na mesma coluna, então isso significa que essa coluna é automaticamente morre. Então, sempre que você identificar uma coluna com 3 linhas, você pode esquecer ela. Então, vamos pegar isso. Vamos ver qual é a dimensão dessa representação. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Então já exauri completamente a linha 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Não posso fazer mais nada. Agora vamos para aqui. 1, 2. Acabou. Então, 5 cancela 5, 4 cancela 4, 2 cancela 2. Então, 6 vezes 3, 18, vezes 3, 54, por 2, 27. Então, essa representação tem dimensão 27. Então, significa que eu posso encontrar um tensor que tenha 27 componentes e que seja um tensor de S pontos. Ou seja, eu posso encontrar uma representação de dimensão 27 para o meu grupo S3. Então, isso vai te dar as dimensões que estudos